Olá, alegria imensa estarmos juntos novamente para a apresentação de mais um programa Alma Querida, no qual nós respondemos os e-mails que nos são encaminhados com questões pertinentes à doutrina espírita e à vida. Esse primeiro está nos questionando sobre o que são mais importantes, se são os bons sentimentos ou as ações. E o autor ou a autora diz assim: gostaria de saber sobre a transição de mundo de expiação para mundo de regeneração. Gostaria de saber o que será mais importante para aqueles que ficarão na Terra, os bons sentimentos ou as boas ações. Há pessoas que fazem caridade, mas seu íntimo não guarda bons sentimentos. E há pessoas que se preocupam com a reforma íntima, procurando bons sentimentos, mas não praticam a caridade. Qual dessas ficarão na Terra? É da Elise Campos de Rio Preto, São Paulo, este e-mail. Elise, como é que você pode saber se as pessoas que fazem boas ações não têm bons sentimentos? Que critério você tem para poder avaliar? Se você faz isto, você está fazendo um julgamento. E só isto já faz você ficar com um sentimento de culpa. Porque tudo aquilo que nós fazemos que infringe a lei de Deus, que está na nossa consciência, gera culpa. E a culpa gera uma espécie de inibição da sintonia com o plano espiritual superior. Gera uma inibição de sintonia com Deus. É como se Deus fosse afastado, porque você infringe a lei de Deus. E onde é que está a infração à lei de Deus? Não julgueis para não ser julgados. Quando se faz isso que você está fazendo, você está fazendo um julgamento. Há pessoas que fazem boas ações, mas não têm bons sentimentos. Como saber disso? Quando você faz um julgamento desse, você deixa de levar em consideração o bom que a pessoa está fazendo, que é uma boa ação. E depois, o que é mais importante? Outro artigo da lei divina que diz: se os teus olhos tiverem luz, o teu corpo será são. A sua vida será ação, teu corpo será luminoso. O que é ter olhos de luz, Elise? Ter olhos de luz é você procurar ver o que tem de bom no outro ou na ação do outro. Se alguém está fazendo uma boa ação, que Deus o abençoe. Agora, voltando ao fulcro da sua questão, o que é mais importante? Se são as boas ações ou se são os bons sentimentos? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Jesus está preocupado com o comportamento. O sentimento fica em segundo plano. Veja você, quando ele diz assim: se alguém te der um tapa no lado da face, ofereça o outro lado da face, ele está dizendo para você não se preocupar com o sentimento, porque se alguém te dá um tapa, você vai querer dar uns tapas no outro que te bateu. Mas ele está mandando você dar o outro lado da face. Se você é magoada por alguém, se alguém te causa algum prejuízo, algum dano e se transforma em seu inimigo, você fica com um sentimento negativo em relação a essa pessoa. Mas ele diz: perdoa 70 vezes 7. Perdoar. E depois ele ainda diz mais: orai pelos vossos inimigos, por aqueles que vos perseguem. Ele não está levando em consideração esse sentimento ao qual nós estamos acostumados, que é um sentimento que deriva da nossa astralidade. O sentimento que ele quer é o sentimento de obediência a ele, ou de obediência às leis divinas, de obediência a Deus. É o sentimento de submissão. Esse sentimento, sim, é o importante. Mas esse não é fruto da nossa astralidade, mas do espírito superior, é dos corpos espirituais, é o de um plano mais elevado. É a submissão que é importante. Então, o que é que nós temos que considerar? O comportamento. A outra coisa importante a se considerar quando se pergunta para Jesus, praticamente é como se você tivesse feito essa pergunta para ele, né? A pergunta que fizeram para ele foi: mestre, quem se salvará? No dia do juízo, quem se salvará? Quais são aqueles que serão separados como se fossem trigo para serem separados do joio? E ele responde: aqueles que tiverem me visitado quando eu estava preso, que foram me ver quando eu estava doente, me deram de comer quando eu estava com fome, de beber quando eu estava com sede, me vestiram quando eu estava nu ou me abrigaram quando eu estava sem teto.
E aí perguntam para ele, mas quando foi que nós fizemos isto? E ele responde, todas as vezes que vocês fizeram isto para qualquer um destes pequeninos, foi a mim mesmo que vocês fizeram. Depois pergunta, vem aqueles outros e dizem, né? Mestre, nós queremos ir para o paraíso. Diz, vocês não me visitaram quando eu estava doente, não foram me ver quando eu estava preso, nem me vestiram quando eu estava nu, etc, etc, etc. Mestre, quando foi que deixamos de fazer isso? Todas as vezes que vocês se negaram a fazer isto com um desses pequeninos, foi a mim mesmo que vocês deixaram de fazer. Ele não indaga qual é a crença religiosa, qual é o sentimento da pessoa, o que ela está sentindo, nem mesmo o que ela está pensando. Ele só indaga, vocês fizeram? Fazer é ação. Eu disse que a sua pergunta é como se você estivesse perguntando a Jesus, porque seria a mesma coisa que você perguntar, ao invés de perguntar quem se salvará, você perguntar, Senhor, na época da transição de planeta de provas para planeta de regeneração, quem é que vai ficar na Terra? Aqueles que falaram Senhor, Senhor, aqueles que cantaram louvores, aqueles que falaram demais, aqueles que tiveram bons sentimentos, que se rejubilaram com tanta música, ou aqueles que fizeram boas ações? Aqueles, Senhor, que participaram desta ou daquela grei religiosa, desta ou daquela religião, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer, não, filho, eu não estou me importando com a religião de qualquer um de vocês, não estou me importando com os sentimentos de vocês, mas eu estou me importando com aquilo que vocês fazem. Há uma carta de Tiago, se não me engano, diz assim, que diz, né? Se você diz que a fé sem obras é importante, eu mostrarei a minha obra. Nem a fé, veja só que nem a fé é importante. O que importa é a obra, é o que você faz. É claro que se você faz uma coisa boa, veja, eu posso estar muito bravo, mas eu vou sair de casa para ir ajudar alguém, se for isto que eu conclua que o mestre quer. Então, o importante é sempre estar se perguntando, Senhor, o que queres que eu faça? Qual você acha que era o sentimento de Paulo de Tarso quando ele estava indo para Damasco? Ele ia para lá para fazer o quê? Ele ia prender o Ananias e todos os cristãos que estavam em Damasco. Ele tinha um mandato, né? Estava indo para lá com uma escolta, para prender velhos, jovens, mulheres e crianças, ia levar todos para Jerusalém, para submetê-los à prisão, a torturas, a chicotadas, e se for caso até matar, como já tinha matado o Estevão. Às portas de Damasco ele cai do cavalo. Tem uma espécie de ofuscamento e ele cai do cavalo, fica cego. Aí ele não vê mais a vida material, não vê mais as coisas da matéria. Ele sai do mundo das imagens. E qual é a imagem que ele vê? Primeiro ele ouve uma voz que vem dos céus. Saulo, Saulo, por que me persegues? E depois ele vê aquela imagem de luz, é só luz, no meio das trevas da matéria. E ele vê Jesus, ele pergunta, Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus, Saulo, a quem tu persegues. E pergunta, por que você recalcitra tanto contra os aguilhões? Ou seja, eu te dei tantos toques, e você é um recalcitrante, é um teimoso. E aí ele pergunta, Senhor, o que é que tu queres? Já não é mais o que eu quero, você percebeu? Já não é mais o meu sentimento que importa, mas o seu. E para mim só resta o sentimento de obediência. O que é que tu queres? Que eu faça. Então eu vou fazer, não baseado no meu sentimento, mas na obediência ao seu sentimento. Eu sinto, Saulo, que você deva ajudar os seus irmãos. Aí Jesus diz, entra na cidade e espera. É sempre assim. Quando você pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Ele dá alguns passos e você tem que perguntar outra vez. Então, o importante são as boas ações. Veja que Jesus diz mais o seguinte, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas entrará no reino dos céus aqueles que fizerem a vontade do meu Pai que está nos céus. Noutra passagem, que é o Sermão do Monte, quando ele fala das bem-aventuranças, numa das bem-aventuranças ele diz assim, bem-aventurados os mansos e pacíficos. É claro que manso e pacífico, veja, manso e pacífico tem bom sentimento, para entrar no que você está falando. Ele diz,
Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Herdarão a terra para continuarem as suas provas. Mas ele diz, bem-aventurados os pacificadores, aqueles que promovem a paz, que amainam, né, os sentimentos negativos dos outros. Estes, né, bem-aventurados os pacificadores, por quê? Serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados, a outra bem-aventurança é aqueles que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. Você ter o coração puro não significa que você tenha sempre bom sentimento, porque é claro que você pode ficar triste, você pode ficar magoado, você pode ficar com raiva, mas você tem o coração puro e você quer fazer a vontade de Deus. Olha, não são aqueles que dizem Senhor, Senhor, não são aqueles que gritam, não são aqueles que cantam, não são aqueles que falam, eu sou dessa ou daquela religião. Esses não herdarão a terra, mas aqueles que fazem a vontade de Deus. E a vontade de Deus qual é? Amá-lo acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. O nosso próximo e-mail, o missivista diz, Jesus e Cristo são o mesmo? E pergunta, doutor Adão, se for possível, me dê uma luz a respeito de um assunto que tive a oportunidade de ouvir vários companheiros da Rádio Boa Nova dizerem a respeito de Jesus, nosso Senhor. Dizem que Jesus é um e Cristo é outro. Como é possível? Pois as explicações que tenho ouvido não convencem. Obrigado e um grande abraço espiritual. É de Sorocaba, a pessoa que mandou o e-mail. Eu queria dizer para você que lá na Rádio Boa Nova tem um CD. É um CD de um encontro dos amigos da Boa Nova. E nesse encontro tem uma palestra, se não me engano, do Sebastião Camargo, tem uma palestra de Adão Nonato e tem um show maravilhoso do Manuel Bolonha. Então é só pedir esse CD, da palestra do Adão Nonato, do Sebastião Camargo e do show do Bolonha. Eu não me lembro como é que chama esse CD. E lá tem a palestra, e na palestra eu falo exatamente sobre isso. Eu começo até a palestra, assim, uma pessoa me lembrou disso um dia desse, que eu começo a palestra dizendo que eu estava rezando para que ninguém tivesse levado nem tomate, nem pedrinha, nem estilingue para o espaço Prisma. Porque o que eu ia falar causava muita controvérsia e talvez alguém me jogasse tomates. Aí eu disse, por quê? Eu vou falar que Jesus e Cristo não são a mesma pessoa. E a pessoa que me lembrou disso ontem ainda disse, aí as pessoas aplaudiram ao invés de jogarem pedras. Falei, graças a Deus, não me jogaram pedras. E aí eu expliquei por que Jesus e Cristo não são a mesma pessoa. Por quê? Quando você nasce, você está fora de você. Você tem um corpo físico, mas você não atua naquele corpo físico. Você não tem condições. Você precisa ser carregado para lá, para cá, por papai e mamãe. Você é direcionado para ficar no colo. Depois você fica no bercinho, depois você começa a andar. Depois você começa a desenvolver-se. E por que isso? Porque você só tem o corpo físico. O corpo etérico, o espírito não está tomando conta completamente do corpo, está mais fora do que dentro. E depois, aos 7 anos, nasce a primeira parte do duplo etérico. Aos 14 nasce a segunda e nasce o corpo astral. Aos 21 nasce o corpo mental, nasce mais uma fase do corpo astral e mais uma fase do duplo etérico. Aos 21 você é adulto, então você começa a se dirigir de dentro. E aí, aos 21 anos, você é de maior idade. Antes disso, você quando vai fazer alguma coisa, papai precisa concordar. Papai e mamãe precisam concordar, porque você não tem ainda a maturidade suficiente para agir por você mesmo. Você não pode, como que reger os seus atos, porque você ainda não tem a maioridade. Nós vamos continuar a falar sobre isso depois do nosso intervalo. Aguarde aí que daqui a pouco nós voltamos.